Olá, bem-vindos. Este é um episódio do nosso podcast sobre saúde no envelhecimento. O meu nome é Catarina Cabrita, sou interna de Medicina Interna e neste momento estou a estagiar na unidade de Ortogeriatria com a professora Mariana Alves. Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Alves, sou médica de Medicina Interna, especialista de Medicina Interna, com a competência em Geriatria. E hoje estamos aqui para falar de um tema que é fundamental, mas muitas vezes subestimado pela população e às vezes mesmo pelos profissionais de saúde, que é a anemia na pessoa mais velha, na pessoa idosa. É verdade, a anemia é muito comum no idoso, não podemos achar que é normal e de facto temos queixas como cansaço, tonturas, quedas. E esta parte aqui que nós vemos muito no nosso dia a dia, porque de facto uma queda pode contribuir para uma fratura e para uma perda de autonomia. É isso mesmo, portanto temos que estar atentos, vale a pena estar atentos, e neste episódio vamos tentar explicar-vos o que é a anemia efetivamente, quais são os sinais de alerta, o que é que deve ser valorizado e depois, claro, o que é que podemos fazer para tratar e para prevenir as complicações da anemia. Exato. E se quisermos definir anemia, vamos começar pelo início. O que é a anemia? Então, a anemia é quando nós temos menos glóbulos vermelhos ou menos hemoglobina a circular pelo nosso corpo. E isto são aquelas estruturas que são responsáveis por andar a transportar o oxigênio de cima a baixo. Naturalmente, se temos menos oxigênio a circular no nosso corpo, o corpo vai se sentir mais fraco, vai estar mais lento e com menos energia. Exato. E muita gente, e mesmo às vezes nós, médicos, podemos achar que ter um bocadinho de anemia é normal para a idade, mas isso não é verdade. Envelhecer por si só não causa anemia e a anemia pode ser um sinal de que algo não está bem. Isso, mesmo que seja algo leve, deve ser investigado. Temos que tentar perceber porque é que está a acontecer, porque pode ser um sinal de alerta para um problema maior ou pode trazer outros problemas que nós queremos prevenir. Exato. E que sinais temos de estar atentos? Se temos o nosso avô ou alguém próximo de nós mais cansado, com a pele mais pálida, tonturas, falta de força, dificuldade em andar, quedas frequentes. Sem dúvida, isso é um dos pontos muito importantes e com o qual nós lidamos todos os dias, que são as quedas. Sabemos que a anemia por si vai dar instabilidade postural do corpo, vai dar alterações da visão, vai dar lentificação das reações e tudo isto junta-se para aumentar muito o risco de quedas numa população que pode ser já frágil. Exato. E um idoso que cai pode ser um idoso que parte, que fratura. E uma fratura do colo de fémur, uma fratura da bacia, estas fraturas de fragilidade são graves. Porque, de facto, nós, na ortogeriatria, vemos isto com frequência, vemos isto todos os dias, muitos doentes, e, de facto, às vezes o doente já tinha anemia previamente à queda e nós não tínhamos reparado e não tínhamos tratado, não é? Isso mesmo. A anemia, como já dissemos, pode ser o primeiro sinal de alerta antes de um evento que pode ser muito mais complicado, como por exemplo as quedas e as fraturas. E isto tudo está associado ao facto da anemia nos dar menos mobilidade, mais fraqueza, perda de músculo, perda de massa muscular e aqui o risco de internamento e de todas as complicações que vêm do internamento. E tudo isto vai levar a um grande problema na população idosa, que é a sua perda de autonomia, a sua perda de funcionalidade. O que nós queremos é manter os nossos idosos o mais robustos e o mais fortes e autónomos possíveis para fazerem e aproveitarem a sua vida. E, portanto, este é um tema muito importante que temos que valorizar. Exato. E assumindo que a anemia, neste contexto, é um sinal, porque é que temos de valorizá-la? Porque é que é preocupante nas pessoas mais velhas, Mariana? Temos que tentar perceber, não é? Que outras doenças é que podem estar por trás desta anemia. Se o doente está a perder sangue e não vê, não é? É uma perda de sangue invisível, que seja, por exemplo, do intestino, ou se tem doenças nos rins, que têm também que ser abordadas, tem quadros inflamatórios, ou se anda a comer mal, se não, não consegue repor as necessidades dos nutrientes e das vitaminas para produzir os glóbulos vermelhos. Exato. E além disso, portanto, esta ideia, tratando esta anemia, pesquisando estas causas, vamos também diminuir este risco de quedas e otimizar aqui a parte da memória, que os doentes também se queixam da falta de concentração e do cansaço. Temos de ir atrás desta anemia, temos de valorizá-la e perceber a Claro, causa. sem dúvida. Não podemos achar que por ser idoso a pessoa tem falta de força e isso é normal. Não é normal. Temos que tentar perceber quais são as causas. Há muitas causas, a anemia é uma delas, e é aqui um sinal de alerta clínico que nos permite, facilmente com uma análise,
identificar um problema que depois tem que ser identificado e melhor estudado. Claro que há várias causas para esta anemia e, naturalmente, nós não podemos dizer aqui qual é a solução para cada pessoa em particular, mas podemos pensar naquelas que são as mais comuns, as mais frequentes. Se pensarmos, como já disse, nas perdas de sangue, pequenas perdas de sangue do estômago, do intestino, quando os doentes têm hemorroidas e às vezes sangram, isto aumenta muito naturalmente o risco de anemia. Falta de ferro, que seja por perda de sangue, que seja por falta de aporte, falta de comida, de alimentos ricos em ferro. Outras vitaminas muito importantes é a vitamina B12 e o ácido fólico. Este ácido fólico também frequentemente está com níveis baixos na população idosa, e isso também nós vemos diariamente. Pensar naturalmente nas doenças crónicas, quem tem muitas doenças, o risco de ter anemia é superior. A doença renal à cabeça é um problema persistente, e quadros inflamatórios crónicos associados a estas doenças podem ser causas comuns de anemias que têm que ser investigados. Exato, fazendo as perguntas certas aos nossos doentes, vamos também ter aqui uma boa colheita da história, perceber por onde é que vamos investigar e, claro, análise ao sangue, fazer uma avaliação do estado nutricional, da função renal, entre outros, vai contribuir para chegar a esta causa. Sem dúvida. E o ideal é que se faça esta investigação atempadamente e não deixar arrastar o quadro para que o doente fique mais fraco, com menos força, com menos músculo, e depois entramos aqui numa bola de neve em crescendo, em que o doente vai perdendo funcionalidade numa situação que poderia ser reversível à partida. E, portanto, investigar mais cedo, tratar mais cedo é fundamental, e não devemos ignorar os quadros de anemia. Exato, depois, consoante a causa que descobrirmos, temos tratamentos adequados, por exemplo, se temos falta de ferro, vamos dar medicação para repor, se temos problemas renais, podemos otimizá-los, se temos déficits vitamínicos, como a professora Mariana já referiu, folatos, vitamina B12 também conseguimos repor, se temos perda de sangue, vamos investigar a causa e Claro que sim. é esta mensagem de não normalizar a anemia, de perceber que podemos melhorar a força muscular, o equilíbrio, o raciocínio dos nossos doentes. Eu queria só deixar aqui uma nota sobre o ferro oral. Às vezes o ferro oral que é um dos tratamentos a dar quando há falta de ferro, pode trazer também complicações, e naturalmente os tratamentos não são inofensivos, porque o ferro oral faz com que as fezes fiquem pretas, pode o doente ficar com o intestino mais obstipado, mais lentificado o intestino, pode dar algumas cólicas e pode ter aqui algumas complicações. E em algumas situações, esta parte da medicação oral pode não ser eficaz. E nesses casos particulares, então poderá ser necessário dar um passo maior e pensar na medicação endovenosa, que seja o ferro endovenoso ou outras vitaminas, nomeadamente a vitamina B12 intramuscular, para que seja possível tratar esta anemia. Mas temos uma panóplia de opções em cima da mesa, e o mais importante é não normalizar a anemia, não desvalorizar, porque isto vai permitir corrigir a força muscular, corrigir o equilíbrio, melhorar a memória, melhorar a velocidade de processamento, do raciocínio, e isso são coisas fundamentais para aquele tópico que o geriatra gosta muito, que é a manutenção da autonomia e evitar a perda da funcionalidade. E por isso eu gostava de trazer esse tópico aqui também para a discussão, porque é muito importante prevenir que o doente se torne dependente, que o doente idoso se torne dependente. E, portanto, temos aqui várias coisas a pensar e a considerar nesta avaliação geriátrica global, de vermos o doente no seu todo, considerando a parte do corpo, a parte da saúde mental, a parte do humor, a parte cognitiva e também aqui o suporte familiar. Exato. Se temos um familiar mais velho, que parece mais cansado, que deixou de fazer aquilo que gostava, que vemos que anda mais confuso, que cai frequentemente, temos de estar atentos. Há um exercício que também nós fazemos com os nossos doentes, que é perguntamos no último ano quantas vezes caíram, e de facto às vezes a resposta pode ser só caí esta vez e parti, que é, ouvimos muito, mas também ouvimos muito, cai 5 vezes, 6 vezes, ui doutor, isto é, cai sempre, e de facto é muito exuberante. E outro procedimento que nós fazemos com os nossos doentes é rever bem a medicação, porque muitas vezes ao longo da vida vão acumulando medicação que pode contribuir para uma tensão mais baixa, para o aumento das tonturas, e então também esta arte de desprescrever nós também aprendemos e praticamos. A outros parâmetros que podemos
ajudar os nossos doentes a evitar quedas. Também estas barreiras arquitetónicas de ter muitos tapetes, muitos vasos em casa, muitos cabos, muitos fios pelo corredor, isso também vai aumentar o risco de queda porque não precisam de estar lá. Ontem falava com uma doente, dizia: tem de tirar os tapetes lá de casa, e o filho: diga-lhe isso, que ela quer os tapetes todos lá. Portanto, temos de ter mais consciência para evitar estas quedas que, como já dissemos, vão estar relacionadas com uma futura perda de autonomia, o que é o que não queremos no nosso doente. Queremos otimizar o nosso doente. Sem dúvida. E essa questão dos tapetes é uma questão que habitualmente é uma luta. E os doentes gostam muito dos tapetes, têm muito amor aos tapetes, e às vezes o que nós costumamos dizer, se gosta tanto dos tapetes, ponha-os na parede. Assim nós conseguimos ver, eles também não atrapalham no chão. Portanto, são estratégias importantes que, mantendo os tapetes visíveis e presentes, pode evitar aqui muitas quedas. Mas falavas aqui, Catarina, da parte da avaliação global. Portanto, esta parte é muito importante e nós não nos podemos esquecer qual é o foco, ou qual deve ser o foco para a população geriátrica, para a população idosa, que é manter a sua autonomia, manter a sua funcionalidade. E aqui, naturalmente, temos que voltar ao tema da anemia e dizer que isto não é normal, não é uma consequência natural da idade, é um sinal de alerta e que tem que ser corrigido. E se nós conseguirmos então melhorar a anemia, vamos eventualmente melhorar a energia do doente, o equilíbrio do doente e a qualidade de vida. E este é que deve ser o foco: melhorar a qualidade de vida do nosso doente e evitar as complicações que vêm disso. E, portanto, quais são as recomendações, Catarina, para quem nos ouve lá em casa? Estar atenta aos nossos familiares, perceber se têm mais fraqueza, se estão mais cansados, e reportar ao médico assistente, perceber também que aquele idoso que perdeu a sua vontade de fazer as coisas que lhe davam prazer, temos de estar atentos a esta parte, temos também de motivar os nossos familiares e os nossos amigos a fazer um bocadinho mais exercício físico, porque mais massa muscular também melhora o equilíbrio, diminui o risco de quedas também. Portanto, temos de otimizar vários parâmetros. Um deles, muito importante, a anemia, que é aqui o tópico do nosso podcast, mas também outros. Portanto, acho que, em jeito de conclusão, a anemia no idoso não é uma consequência natural da idade, temos de vigiar, é um sinal de que algo pode estar errado e temos de falar com o nosso médico. Acho que sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, acho que me resta agradecer por ouvirem esta partilha de informação. Acho que é muito importante partilharem esta informação com outras pessoas que possam estar em situação e que precisem de receber estas recomendações gerais e esta informação, porque nós todos temos a aprender e todos podemos melhorar a nossa saúde, idealmente sabendo sempre que o primeiro passo é a prevenção. O que nós queremos prevenir são as complicações no doente idoso e tratando, identificando e tratando a anemia, podemos dar aqui já um passo importante na prevenção das complicações que vêm e, novamente falando deste chavão, desta palavra-chave que é funcionalidade, manter o nosso doente autónomo a fazer as suas coisas na sua casa e com toda a segurança. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada.